Olá, povo de Deus, olá minhas amigas, meus amigos, muito boa noite para você, boa noite Fortaleza, boa noite Ceará, boa noite Brasil, boa noite para minha irmã Eliane da cidade de Massapê, que Deus abençoe a sua vida, tá? A sua casa, a sua família, sabemos que você quer uma pessoa, uma telespectadora, cadeira cativa, está aqui com a gente. Que Deus abençoe você, tá, irmã Eliane? E está sempre propagando também o programa Diário Divino nas suas redes sociais. Que Deus os abençoe, os irmãos de todas as cidades, em todos os lugares do estado do Ceará, em outros estados, em outros países, em nome de Jesus. Passou em outros países, como assim, ó? Porque você pode compartilhar para as pessoas e elas podem assistir o programa Diário Divino pelo nosso site. Olha aqui o site aqui, ó, aparecendo aqui para você, tá certo? Então vem com a gente em nome de Jesus, que é a palavra de Deus. E hoje, né, aliás, nessa semana, entramos desfrutando da palavra do Senhor. E o que tem no nosso país depois de amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã aqui no Brasil? Eleições aonde o povo brasileiro estarão escolhendo aqueles que vão legislar. Isto é, formar as leis, aqueles que vão ver se os projetos do Poder Executivo podem ser aprovados ou não. Né? Por exemplo, o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, esses caras têm poder, irmão. Vocês sabiam disso? Por exemplo, seja o governador, seja o prefeito, seja o presidente, que são dos poderes executivos. Então eles elaboram planos, né, econômicos ou qualquer outra coisa, junto com a sua equipe, junto com seus ministros. Só que precisa ser votado na Câmara Municipal, precisa ser votado na Assembleia Estadual, precisa ser votado na Câmara Federal e depois da Câmara Federal, ou em um turno ou em 2 turnos, vai para o Senado aprova ou não, aprovando, volta para a Câmara, depois da Câmara, se tiver algum tirado de emenda, aí vai para o presidente para ele sancionar. Então, você não faz ideia do poder que essa galera tem, do poder legislativo. Às vezes as pessoas dizem, e cadê? Por que não fez? Por que não fez e tal? Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, tinha um presidente da Câmara lá no Senado, lá na Assembleia, né? Lá em Brasília, era o cara que gostava chama assim, engavetar os projetos. É muito poder, muito poder. E também eles que vão escolher aqueles que se tornarão desembargadores, juízes e até do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a pessoa que ganhar depois de amanhã para presidente, no seu mandato que começa em 2023, esse vai escolher duas pessoas que vão substituir 2 pessoas que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Então, onde vocês veem que essas pessoas têm muito poder. Isso precisa ser ensinado nas escolas, né? Antigamente tinha uma aula chamada SPB, deveria ensinar a população sobre o que é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então lá, poder legislativo, que formam as leis, Câmara, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Poder executivo, prefeito, governador, presidente, poder judiciário, já disse tudo, poder judiciário, juízes e tal. Isso compõe aquilo que é chamado de democracia sobre uma nação. Eu estou começando esse programa falando desta forma, eu tenho a liberdade para falar aqui, por quê? Porque depois de amanhã, nós, o povo brasileiro, estaremos escolhendo essas pessoas. E é importante a gente tirar um tempo para orar por eles, pelas pessoas, orar por aqueles que estão no poder, os que vão sair, os que vão entrar, os que vão ficar, enfim. Orar a Deus, que está escrito lá em Romanos, capítulo 13, são autoridades constituídas pelo Senhor. Mas nós precisamos pedir direção de Deus e orar ao Senhor para não fazer as escolhas erradas, né? Em nome de Jesus Cristo, para Deus repreender todo o laço do diabo, todo o laço do maligno na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? E conselho do pastor Everaldo, vai escolher os seus candidatos? Escolham, procura ver o seu passado, a história e se vale a pena, tá certo? Fico por aqui, esse é só o conselho, vou até aqui. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e hoje nós vamos entrar mais um texto da mensagem do Senhor. E lembrando que domingo, mesmo tendo eleição, haverá culto na Igreja Comunidade Cristã Logos, culto da família, em 3 horários, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 7 horas da noite.
Igreja Comunidade Cristã Logos, restaurando vidas. Vamos para um curto, breve, rápido intervalo e a gente já volta com a palavra de Deus. E hoje nós vamos orar também pela família e pelo Brasil, no nome do Senhor Jesus. Que bênção de Deus, né? Vamos para a palavra de Deus, fechando essa semana, né? Nós estamos dentro dessa semana nos alimentando da palavra do Senhor, das sagradas escrituras, aprendendo, nos movendo pela palavra de Deus, fluindo na palavra de Deus. E no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 3, diz assim: os entendidos, interessante isso, né? Os entendidos, pois resplandecerão como esplendor do firmamento, como as estrelas, né? E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Vê os dois grupos de pessoas, os entendidos e os que ensinam as pessoas, esses brilharão como as estrelas. Interessante, né, meus irmãos? Irmãos, mesmo na mais escura noite, as estrelas ainda brilham, a lua brilha, tudo brilha, sim ou não? Da mesma forma, aqueles que têm sabedoria brilham na escuridão, porque eles procuram entendimento. E a sabedoria, lá em Provérbios capítulo 2, diz o quê? O que está escrito? Que a sabedoria, ela é mais valiosa do que o ouro e do que a prata refinada. A sabedoria, e a sabedoria é Cristo. Você vê isso em Provérbios capítulo 8. Então as pessoas que buscam um entendimento nele. Por quê? Vamos parar para pensar. Quando o ser humano nasce, o que ele tem por certo na vida? Na vida, por certo. Isso vai acontecer por certo na sua vida. O quê? A morte. Isso é fato. A morte é certa. Pode enriquecer, empobrecer, pode ser pobre, enriquecer, mas tanto para o pobre quanto para o rico, a morte é certa. Isso é fato. Agora, quando nós olhamos para Cristo, a gente viu no seu ministério que ele demonstrou o seu poder sobre a morte, ressuscitando pessoas, ressuscitando uma pessoa que estava morta há 4 dias, questão de Lázaro. E depois mostrou o poder sendo ressurreto pelo Espírito Santo que o ressuscitou. Então demonstrou o poder sobre a morte. Então quem tem entendimento, esse segue aquele que tem poder sobre a morte e que pode dar a ele a vida eterna. A pergunta é, quem você está seguindo na sua caminhada aqui na Terra? Que ideias você tem seguido? Que filosofias você tem seguido? O que essas pessoas ou sistemas ou ideologias têm feito você consumir? O que você tem consumido daquilo que tem colocado diante de você? Seja através do rádio, da televisão, da revista, essas mídias mais antigas, né? Seja aí pelo Instagram, seja pelo TikTok, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook também já está falindo, e tantas outras coisas. Seja por todos esses tipos de mídia, o YouTube, isso tem exercido uma influência na tua vida? Os blogueiros, as blogueiras, as influências, os influencers, né? O que tem feito você consumir? O que tem agregado na tua vida? Ou talvez dentro de instituições como a própria instituições, tratando de igrejas terrenas, que tem um CNPJ, que tem ali uma inscrição estadual, que tem um endereço, como esse prédio aqui, Igreja Comunidade Cristã Logos, homens e mulheres, se tratando de pastores, bispos, apóstolos do século 21 e de todos. O que essas pessoas têm lhe ensinado? O que você tem se alimentado? Os coaches, hoje virou moda, né? Os pastores coach, a palavra coach quer dizer treinador em português, em inglês é coach, traduzindo é treinador. O que os treinadores têm treinado você, tá para dar risada, né? Brincadeira, meu Deus do céu. Dentro de igrejas, né? Tem padres,
bispos, cardeais, papa, qual é a direção que tem dado para a tua vida? Agora, os entendidos, esses resplandecerão. A palavra do Senhor nos fala em Oséias 4:6, se me falha a memória, que o meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo perece por falta de sabedoria, por falta de instrução, falta da palavra, ter o desejo da palavra. Mas eu louvo a Deus pela tua vida que veio até aqui, desde segunda-feira, está com a gente, também tem se alimentado da palavra aos sábados, aos domingos, para entrar na segunda-feira cheios da graça de Deus. Isso mostra a sabedoria da tua parte, mostra que você está buscando conhecimento, mostra que você está buscando um entendimento. O apóstolo Paulo, quando ele vai orar à igreja que se encontrava em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 15, ele entra em oração e num dos versículos ele diz o seguinte: Pai, eu oro para que o Senhor abra um entendimento deles, abra o coração deles, para que possam fluir o que flui do nosso coração, ou luz ou trevas. Mas a gente quer buscar na fonte, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, o nosso comportamento, livres do pecado, da transgressão, daquilo que entristece a Deus, que entristece o Espírito Santo, não que nós não pecamos, nós somos falhos, mas nós somos pecadores que temos o potencial de crescer, de amadurecer, de santificar e não pecar mais sobre aqueles pecados que nós pecávamos. Porque nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, corremos para os pés do Senhor. E nisso nós vamos crescendo, vamos amadurecendo. Estamos em um processo de santificação pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E na certeza que brilharemos como luz eternamente diante do Senhor. Amém? Isso é tremendo para a glória de Deus. Nós vamos orar, mas antes nós vamos falar do nosso patrocinador, que tem patrocinado aqui o programa Diário Divino, Grupo Zelo. Irmão, você vai fazer um plano de assistência familiar, comprar um jazigo em um cemitério parque, Grupo Zelo, essa empresa, com aglomerado de todas essas empresas aqui, só no estado do Ceará, Funerária Plano da Paz, Funerária SBC, Funerária Plaza, Funerária Alvorada, Eterno, Cemitério Parque, Memorial da Paz, todas essas empresas têm patrocinado o programa Diário Divino. Então você, telespectador, eles patrocinam o programa Diário Divino para a glória de Deus. E se faz presente em 14 estados, mais o Distrito Federal. Então você vai fazer parte do maior grupo de funerárias e cemitérios do mundo. Grupo Zelo. Entra lá, grupozelo.com ou ligue 3487-7272. É isso aí, Grupo Zelo e você, tudo a ver. Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, em nome de Jesus. E nessa oração da noite, em nome do Senhor. Querido Deus, quando eu souber a resposta certa, dar-me, Senhor, a sabedoria de saber quais decisões trarão a Tua glória, Senhor. Eu sei que este mundo é cheio de pecado. Ajuda-me, Senhor, a fazer brilhar uma luz na escuridão, como luz em meio às trevas. Ó Senhor Jesus, usa-me para levar os outros à justiça, o amor, a paz, a esperança. Desejo deixar um legado que honre a Ti nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por me salvar do pecado e das trevas. Obrigado, Senhor, por ter me libertado dos laços do diabo, ter me dado uma nova identidade, uma direção à luz na minha mente para viver, caminhar, buscando a santidade para a glória do Teu nome. Assim seja também, meu Deus, sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa casa, dessa família, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a nossa oração, uma oração particular, dizendo: querido Deus, obrigado, Senhor. Não que nós somos melhores do que os outros, mas nós podemos estar melhorando a cada dia para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Um ótimo final de semana, um ótimo pleito que vem aí depois de amanhã. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Lembre-se sempre que Jesus te ama.